Olá, bom dia, muito bom dia. Hoje, dia 1º de abril de 2024, um ótimo dia para a gente falar verdades sobre o Evangelho, né? Considerando que João 8,44 vai dizer que o diabo é o pai da mentira. Então, nós não nos valemos do recurso da mentira, não precisamos nos valer do recurso da mentira, porque a gente tem a maior de todas as verdades, né? Que Deus nos ama, que Deus enviou Jesus para nos salvar, que Jesus ressuscitou e garante para a gente a vida eterna. Vamos ler a palavra do Senhor? O texto de hoje está registrado em João, capítulo 20, do versículo 11 ao 18. É o mesmo texto que eu li na sexta-feira. Diz assim, ó. E Maria estava chorando do lado de fora, junto do sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados, onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? E ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhe que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Maria Madalena era uma mulher cuja vida, o que aconteceu com Maria Madalena, em outro momento, poderia deixar ela sem credibilidade. Porque Maria Madalena, o que a Bíblia fala sobre ela, é que dela foram expulsos 7 demônios. Então, antes dela conhecer Jesus, o que falava através da boca dela era o diabo. A voz que saía dos lábios dela não era dela. A mente que controlava as ações dela não era a dela. Ela era uma grande mentira, porque ela era possuída por 7 demônios. Até o dia em que ela conheceu Jesus e Jesus a libertou então desses demônios. E Maria Madalena, aqui nesse texto, como a gente vê, se torna a principal testemunha acerca da ressurreição de Jesus. Ela vai contar para os discípulos, os homens discípulos, os homens que estavam mais próximos de Jesus, os homens que estavam com a responsabilidade de transformar o mundo através do Evangelho. Eles recebem o Evangelho, a grande novidade do Evangelho que diz respeito à salvação de Jesus, através da boca de Maria Madalena, uma mulher que em outro momento era infestada de espíritos imundos em seu corpo, mas depois de liberta, se torna a primeira testemunha acerca da ressurreição de Jesus. Mas o que eu quero ressaltar nesse texto aqui, na meditação que eu estava fazendo hoje pela manhã ao ler esse texto, é sobre vale a pena esperar. Eles estavam frustrados, assim como Maria Madalena, todos os demais discípulos estavam frustrados. Se você vai ler, por exemplo, Lucas capítulo 24, você vai ver 2 discípulos a caminho da cidade, da aldeia chamada Emaús, e eles vão falando sobre a frustração deles, né? Havia uma grande expectativa de que Jesus seria a pessoa que iria transformar a realidade da nação, libertando assim a nação de Israel da ocupação romana. Então havia essa grande expectativa, e 3 anos e meio se passaram aproximadamente, que Jesus estava ali preparando os seus discípulos e curando pessoas, e falando e anunciando, e não só os 12, mas agora já tinha uma multidão. A Bíblia fala que já tinha multidões que seguiam Jesus, né? Que todo mundo estava na mesma expectativa da restauração de Israel, da retirada da ocupação romana, da entronização de um rei em Israel, e então um restabelecimento da ordem política religiosa de Israel, tal como era na época de Davi. Havia essa grande esperança na figura do messianismo. Entretanto, Jesus chegou, ele fez a revolução que precisava ser feita, mas não foi aos moldes das pessoas. Vale a pena esperar o que Deus está fazendo. E muitas vezes a frustração nos vem porque Deus faz diferente daquilo que a gente está esperando. Deus não segue a nossa cartilha.
Muitas vezes a gente tem projetos, a gente tem planos, a gente tem pensamentos que a gente gostaria que Deus seguisse o roteiro, mas Deus foge desse roteiro. Muitas vezes a gente faz diferente. Ver Jesus agonizando e morrendo na cruz foi uma grande frustração para todos os discípulos. Eles estavam ali sentados, ou estavam ali em pé ao redor da cruz, aqueles que foram, que não tiveram medo de ir, e Maria Madalena estava ali também, João estava ali, ao lado da cruz, talvez na expectativa de que Jesus de fato ia sair da cruz, ia descer dali, e agora sim ia começar a revolução. Muitos deles pensavam assim, mas não aconteceu. Não aconteceu assim, né? Tem uma música do Sérgio Lopes chamada Lamento de Lázaro. Lamento de Lázaro? A Dor de Lázaro, que chama. E ele fala, é uma poesia bonita, né? Que ele fala como se ele fosse o próprio Lázaro, amigo de Jesus. Ele fala, desce dessa cruz, né? Torna a morte em vida, faz alguma coisa. Então a expectativa ali, como o Sérgio Lopes coloca, né? Como poeta que é, como a expectativa do Lázaro, também era a expectativa de muita gente. Desce dessa cruz, faz alguma coisa, faz algo diferente, faz aquilo que a gente está esperando. Mas muitas vezes Jesus faz diferente, muitas vezes Deus faz diferente, Ele não segue a nossa cartilha. A nossa angústia, a nossa frustração, ela muitas vezes nos cegam também. No texto a gente viu aqui que Maria Madalena teve contato com 2 anjos e não percebeu. Depois ela teve um contato com Jesus e não percebeu. Ela só percebeu que era Jesus quando Jesus falou o nome dela de uma maneira peculiar, como nenhuma outra pessoa falava, né? Como eu disse, geralmente não se falava o nome das mulheres, né? Mas ele fala o nome dela e ela então percebe o jeito peculiar dele falar, a maneira carinhosa, a maneira diferente como ele se dirigia a ela. Então ela percebeu que era ele. Muitas vezes a frustração nos impede de ver a tristeza, às vezes coisas que acontecem desastrosas nos impedem de ver que Deus está agindo, né? Às vezes parece que Deus falhou no propósito dele, às vezes parece que parece que o projeto de Deus não deu certo. Ou Senhor, por que está acontecendo isso? Parece que os seus planos não estão dando certo para a minha vida. E de repente o plano que tem para a minha vida, para a sua vida, meu irmão, seja exatamente esse aí. Talvez seja exatamente esse aí. Sabe? Parece que está tudo esquisito, está tudo frustrado, está tudo estranho, mas é Deus fazendo coisas novas. Há determinados fins que são necessários para que novos começos aconteçam, né? Jesus precisava morrer para que uma nova vida acontecesse. Ele mesmo fala sobre isso. Ele fala, se o grão de trigo não morrer, vai ficar só ele, mas se ele morrer, dá muitos frutos. Ele estava falando sobre uma forma parabólica, que a morte dele ia gerar muitas vidas, né? E de fato, gerou muitas vidas. Então muitas coisas precisam morrer para que outras coisas nasçam na nossa vida. A gente já tem que acreditar que Deus continua sendo Deus e Ele continua agindo. A gente só precisa deixar Deus ser Deus, né? Para que as coisas sigam o fluxo que Deus deseja que siga, e não o que a gente gostaria que fosse. Muitas vezes a gente se frustra porque a gente toma decisões precipitadas achando que Deus perdeu o controle da história, né? Judas, por exemplo, quando percebeu que Jesus não era aquilo que ele esperava, o revolucionário que ele esperava, Judas então faz uma negociação e vende Jesus. Às vezes a gente tenta resolver a situação, não é isso que eu estava esperando. E a gente então acelera o processo, quebra a cara, e aí Deus tem que fazer um remendo enorme, e as sequelas ficam, né? Judas perdeu a vida por causa disso. Pedro, por exemplo, achou que a revolução armada haveria de acontecer. Chegou o momento da revolução armada, pegou a espada, saiu cortando a orelha de gente, e lá vai Pedro querendo cortar o pescoço de outras pessoas, e Jesus falou, para Pedro, a revolução não é assim. Se você ferir a espada você vai ser ferido. Não vai ser assim. Revolução é por dentro. É quando o evangelho chegar no seu coração, é quando o Espírito Santo entrar na sua vida, então vai revolucionar a sua vida, revolucionar a sua história, e vocês vão revolucionar o mundo. E não foi isso que aconteceu? Mas eles pensavam, Pedro pensou que era pegar a espada e sair cortando o pescoço de várias pessoas pela frente, e agora vai acontecer. A história conta que no século I a.C., mais de 600 judeus foram crucificados porque tentaram provocar a libertação da Palestina pela espada. Judas Macabeus e seu irmão e outros, liderando um grupo enorme de judeus, tentaram tirar a ocupação romana na base da espada. Foram mortos, crucificados, né? Depois disso, a gente vê no ano 70, quando o Império Romano cercou Jerusalém, e os zelotes e outros grupos armados da época de Jesus, então queriam
enfrentar o exército romano e foram mortos. Se você ler Apocalipse capítulo 11, vai falar lá, foram mortos, pisoteados no pátio do templo, porque estavam tentando defender o templo a qualquer custo na base da espada. Jesus falou, cara, para com isso. Não é assim. A revolução é uma coisa que vai acontecer por dentro. Deus é sutil nas suas ações. E a gente às vezes perde a vida, perde pessoas, perde emprego, perde coisas boas que estão acontecendo na nossa vida. A gente perde porque a gente quer pular etapas. Né? A gente não espera Deus ser Deus. A gente não espera Deus agir como Ele quer agir. E Deus vai dando sinais de que Ele está querendo fazer alguma coisa. Deus vai dando sinais. O tempo todo Jesus falou que Ele ia morrer e ressuscitar. O tempo todo. Ele não enganou ninguém. Ele falou que ia fazer isso. Mas eles nunca perceberam isso. Porque eles não queriam ouvir essa parte. Tem coisas que a gente não quer ouvir. A gente não assimila. Aí quando acontece, a gente não compreende. Tem um amigo meu que falava assim, quem procura que não guardou, quando acha, não conhece. É isso. Então, às vezes, a gente não está preparado para ouvir certas coisas, a gente não quer ouvir certas coisas. Então, a gente vai pulando etapa, vai fingindo que está acontecendo, e quando acontece, a gente fica frustrado. Né? Então, Jesus o tempo todo falou que ia morrer crucificado, ele falou que ia ressuscitar no terceiro dia. Tudo isso estava escrito, tudo isso ele estava falando. E anjos foram aparecendo, apareceu para Maria Madalena. Então, Deus vai preparando o nosso coração para as coisas que Ele quer fazer. A gente tem que ter discernimento espiritual para a gente perceber o que Deus está assinalando. E a gente ir na mesma direção que Ele. Porque quando a gente vai na direção de Deus, a gente não é frustrado. A gente está esperando o que vai acontecer, né? Então vale a pena esperar, meu irmão. Espera um pouquinho aí. Espera o terceiro dia. Talvez você precise de 3 dias para que as coisas se resolvam, para que as coisas se coloquem no lugar. Espera o terceiro dia que Deus vai se manifestar, né? Então, Deus transformou a frustração de Maria em fé, transformou a dúvida dela em alegria, né? A tristeza dela em alegria, como está lá em Isaías 61, né? De 1 a 3, vai falar sobre isso, que Jesus ele transforma nossas tristezas em alegria, ele tira a vestimenta de tristeza, de luto, e coloca vestimentas de festas, né? Deus tem propósito para a nossa vida, mas a gente tem que esperar um pouquinho, aguarda um pouquinho, porque aquilo que Deus está fazendo, Ele vai fazer mesmo, né? Ele vai fazer mesmo, e a gente só precisa esperar, deixar Ele ser Deus. Amém? Vale a pena esperar. Deus não erra, Ele jamais erra, Ele sempre acerta. A gente é que erra achando que a gente é Deus e a gente quer tomar decisões que Deus não deixa, não nos autoriza a tomar, né? Deus nos abençoe. Senhor, aplica a Tua palavra aos nossos corações. E obrigado por essa verdade da Tua palavra. Que ela se cumpra na vida de cada um de nós. Abençoa-nos, perdoa-nos em nome de Jesus. Amém. Senhor Antônio, meu sogro, Deus abençoe. Todo mundo que está aí chegando, que vai chegar, que vai assistir em outro momento, Deus abençoe.